Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, a terceira aula de Cristologia, a doutrina de Cristo. Lembrando os irmãos que estamos na página de número 41, é o primeiro período da aula, parte 1, e vamos falar sobre Cristologia. O tema que iremos começar falando hoje é sobre os estados e os ofícios de Cristo. Os estados e os ofícios de Cristo. Estamos aqui nessa apostila, aqui, ó. Cristologia. Essa é a nossa apostila, é o nosso seminário, é o nosso instituto teológico Sefta Demini. É um curso avançado em teologia. É de doutrinas conservadoras. O nosso curso, uma teologia elementar, doutrinas conservadoras. Muito bem. Então vamos lá. Os estados e os ofícios de Cristo. Primeiro, então, vamos falar sobre os estados de Cristo. Os estados de Cristo, que é a cristologia aqui, ela descreve a pessoa de Cristo como um personagem que passou por dois estados. O primeiro estado é um estado de humilhação, e o segundo estado de exaltação. Muito bem. Esses dois estados foram referidos na profecia do profeta Isaías, no seu capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado e muito sublime. Vamos ler também o versículo 14. Isaías 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Muito bem, esse é o estado de humilhação de Cristo. Vamos ainda estar lendo Isaías 53, versículo 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Muito bem, versículo 11. Ele levará o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará 12. a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Muito bem. Essa humilhação de Cristo aí também é confirmada nos escritos do Novo Testamento, em Filipenses 2, do versículo 6 até o 11, e depois 1 de Pedro, do capítulo 1 e versículo 11. Então vamos primeiro em Filipenses 2, versículo 6 a 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na figura de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, vamos para 1 de Pedro 1 e 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Amém. Então, o estado de humilhação de Cristo, que estamos falando aqui, ele foi um estado de humilhação da pessoa de Cristo, e esse estado de humilhação ocorreu no fato da sua encarnação e na vida terrestre até a morte. Então, esse estado de humilhação, ele começou na sua encarnação, continuou na sua vida terrestre até a sua morte. Então, quando a palavra do Senhor diz em João, Evangelho de João 1 e o versículo 14, que vai dizer assim: o verbo pré-existente se fez homem. Quando vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Na encarnação de Cristo, Cristo foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo, como está em João 17:5, leiamos. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Muito bem, você estava humilhado aí, pedindo ao Senhor Pai agora que glorificasse Ele, com aquela glória que Ele tinha desde o princípio. Vejamos Filipenses 2, versículos 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na figura de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 2 de Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Amém. Então ele, Jesus Cristo, no seu estado de humilhação, ele foi sujeito também às leis físicas
e humanas, como está em São Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Muito bem. Como ser humano, ele, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, passou a ser em tudo dependente da terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Vejamos, ele foi gerado pelo Espírito Santo, Lucas 1:34-35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 3:16. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 4:1, ele foi conduzido e tentado. Não, ele foi conduzido à tentação pelo Espírito Santo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Hebreus 9:14, levando a cruz pelo Espírito Santo. Ele foi levando a cruz pelo Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Romanos 8, versículo 11. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mateus 12, versículo 28, e depois Atos 1 e 2, e depois capítulo 10, versículo 38, Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo para realizar as obras. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Atos 1, 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos lhe escolhera. Agora capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito bem. Então foi isso que aconteceu. Jesus voluntariamente assumiu a condição de humano para sofrer com os homens neste período de humilhação. Então ele passou este período de humilhação, sofrendo como os homens, para ele poder compreender o quanto nós sofremos
para que ele também pudesse aliviar os nossos sofrimentos. Vamos ver a palavra de João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Muito bem, então nós aprendemos aí agora sobre o estado de humilhação de Cristo, aqui na matéria de Cristologia, doutrina de Cristo. Agora vamos aprender sobre o estado de exaltação de Cristo. Aprendemos sobre o estado de humilhação. Agora vamos aprender sobre o estado de humilhação, de exaltação de Cristo. Vamos lá. Então, pela ressurreição e ascensão, Cristo passou para o estado de exaltação. Voltou àquela glória que ele tinha antes da encarnação, como está em Atos 7 e 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Confirma João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, neste estado, Cristo assentou-se à destra de Deus, na glória que tinha antes da encarnação, e passou a exercer todos os atributos divinos. Muito bem. Logo, os dois estados de Cristo refletem os dois estados da vida do crente: o estado de humilhação neste mundo e o estado de exaltação na vida futura no céu. Este é o significado também desta humilhação e exaltação de Cristo. Aqui compara-se com a vida cristã, que neste mundo somos humilhados, mas temos o segundo estado, que é o de exaltação, que é quando as trombetas tocarem e nós subirmos para a glória. Então lá nós seremos exaltados juntamente com Cristo. Muito bem. Cristo participou da humilhação humana para que o crente participasse da glória divina, mas sempre nesta ordem. Primeiro tem que vir a humilhação terrena, depois a glória celeste. Hebreus 2 e 10. Porque convinha que aquele quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. 1 de Pedro 1, versículo 4 e depois o versículo 11. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos
que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Amém. Prepara Romanos 8:18. Então, primeiro, as aflições, por fim, a glória incorruptível. Leiamos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Muito bem. Então, é isso aí. Primeiro, nós participamos da aflição. Depois da glória. Aflição de Cristo. Segundo, participamos da glória de Cristo também. Vamos falar sobre um outro tema aqui, que é os ofícios de Cristo. No Antigo Testamento havia 3 ofícios ou funções fundamentais na vida do povo de Deus. Primeiro, o de profeta. Segundo, o de sacerdote. E terceiro ofício, o ofício de rei. De acordo geral, de modo geral, por estes ofícios, o povo ouvia a Deus através do profeta, fazia representar diante de Deus pelo sacerdote. Olha, vamos de novo aqui, ó. O povo ouvia Deus através dos profetas. Eles eram representados diante de Deus pelo sacerdote, e eles tinham um governo político pelos reis. Muito bem, são 3 ofícios. Em Cristo, os 3 ofícios foram reunidos. E vai dizer assim em 1 Timóteo 2:4, e ele mesmo Deus, ele mesmo quem? Jesus. Ele mesmo é o profeta, o sacerdote e o rei. Assim ele é um mediador completo e perfeito. Leiamos 1 Timóteo 2:4. Para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Então, este é o ofício de Cristo, né? Então, são 3. Vamos falar aqui sobre este primeiro ofício aí. Primeiro, que é, vamos detalhar. Eu fiz a introdução aqui, né? Agora vamos detalhar. Cristo como profeta. O trabalho do profeta no Antigo Testamento era falar em nome de Deus. Ele representava os atos e os planos de Deus para os homens e orientava o povo nos caminhos traçados por Deus. Ele era o representante de Deus para o povo. Cristo, então, foi o verdadeiro profeta por excelência, anunciado desde Moisés, em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Muito bem. Também os que creram em Jesus Cristo reconheceram ser Cristo, o profeta que havia de vir ao mundo. João 6:14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Muito bem, Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém. Ele revelou Deus e a sua vontade. Hebreus 1:3. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Muito bem. Sua revelação do Pai é final na história da humanidade. Como está em Hebreus 1:1 a seguir. Nós não vamos nem ler, não. Amém? Todo o capítulo, Hebreus 1, versículo 1, todo o capítulo. Muito bem. Então, falamos aqui de Jesus como profeta. Vamos falar de Jesus como sacerdote? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, o sacerdote era uma pessoa divinamente escolhida e consagrada para representar os homens diante de Deus e oferecer dons e sacrifícios que assegurassem o favor divino, e ainda para interceder pelo povo. Hebreus 5, versículo 4 e Hebreus 8, 3. Hebreus 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. 8, 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Amém. Mas o serviço era feito com perfeição, quer pela fraqueza do sacerdote, quer pelo tipo de sacrifício que era oferecido. Era feito com perfeição. Cristo realizou um sacrifício perfeito. Hebreus 10, 12 a 14. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Muito bem. Isso é o seu trabalho sacrificial. Foi consumado historicamente na cruz. O trabalho de intercessão ele sempre realizou quando esteve aqui na terra, como está em João 17 e 26. João 17 e 26. João 17, 26. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu esteja neles. E depois que ele ofereceu o seu sacrifício, é que ele passou a exercer especificamente esse ministério de intercessão no céu. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos furadas, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para que agora compareça por nós perante a face de Deus. Repita, por gentileza. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém. Então, acabamos de aprender aí, agora Jesus como sacerdote, né? Aprendemos ele como profeta, aprendemos Jesus como sacerdote, agora vamos aprender de Jesus como Cristo, como rei. Como rei. Os profetas no Antigo Testamento falaram de um rei que viria da casa de Davi para governar Israel e as nações com justiça, paz e prosperidade. Está em Isaías 11, versículo 1 a 9. Isaías capítulo 11, versículo 9 a 11. Versículo 1 a 9. Isaías 11, versículo 1 a 9. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara a sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca das áspides, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Página 43. O anjo disse a Maria que Jesus seria esse rei, quando ele disse em Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cristo mesmo afirmou que ele era o rei prometido em João 18, 36, 37. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muito bem. Depois da sua ressurreição, Cristo declarou seu poder sobre todas as coisas. Mateus 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Na sua ascensão ao céu,
Cristo foi coroado e entronizado como rei. Salmo 24, versículos 6 ao 10. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Compare Efésios 1, 20 e 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou-se todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude que cumpre tudo em todos. Muito bem, compare com Apocalipse 3 e 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então nós aprendemos aí, sobre os ofícios de Cristo, que são 3 ofícios: como profeta, como sacerdote e como rei. Aprendemos que como profeta, Cristo, ele era o representante de Deus para o povo. Como profeta, Cristo, ele era o representante de Deus para o povo. Como sacerdote, Cristo, ele oferecia sacrifício, ele intercedia pelo povo. Isso aí. Como profeta, ele era o representante de Deus para o povo. Como sacerdote, ele intercedia, ele fazia intercessão do povo a Deus. Vamos aprender mais direitinho. Como profeta, ele falava de Deus para o povo. Ele era o intermediário de Deus para o povo. Como sacerdote, ele era intermediário do povo para Deus. E como rei, ele estava agora intercedendo e reinando com todo o poder e glória, pegando todas a potestade, hostes infernais, poderes, e subjugando, colocando debaixo de seus pés e dando o poder à igreja. Então, como rei, vemos que os profetas do Antigo Testamento falaram de um rei que viria da casa de Davi. Então este era Jesus Cristo, que veio da casa de Davi para governar não somente a nação de Israel, mas para governar também a nossa vida e nos dar a prosperidade. É isso aí. Então, vemos que ele foi profetizado através de um anjo,
para Maria, e que também teria um rei prometido. E Jesus Cristo, ele é o rei e já está reinando. Ele é o rei que já está reinando, porém não ainda de modo visível. Ele está reinando de modo invisível no céu. Não é de modo visível, nem de modo pleno. Mas chegará um dia que Cristo reinará à vista do mundo inteiro. Todo mundo vai ver com os olhos nus Cristo reinando sobre este mundo. Apocalipse 1:11. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Capítulo 19, versículo 16. E do manto e da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, então Jesus Cristo, muito em breve, ele vai reinar pessoalmente e visivelmente, para que todos vejam. Vamos ficar por aqui, neste primeiro período, prometendo a voltar no segundo período da aula, na página 44 e no capítulo 4. Que Deus abençoe, até daqui a pouco.